paz do Senhor Jesus, irmãos. Abre a Bíblia, queridos, no livro de 2 Reis, capítulo de número 8 de 2 Reis, versículo de número 7 a seguir. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na mão e vai encontrar com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar dessa doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão. O presentinho foi pequeno, irmão, a saber, de tudo de bom que havia em Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu dessa doença? E Eliseu lhe disse: vai e diz-lhe, certamente viverás. Porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Então disse Azael: por que chora, ó meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu ele de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: que disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente viverás. Sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu, e Azael reinou em seu lugar. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, essa palavra de Deus para nós hoje aqui, essa é a palavra de Deus para nós hoje aqui. Eu vou começar pontuando a chegada de Eliseu em Damasco. E ele vai a Damasco, e quando chega, o rei é informado, e eles chamam Eliseu de homem de Deus. E diz assim: o homem de Deus é chegado a Damasco. A cidade fica toda atenta com a chegada de Eliseu. Por que isso? Porque Deus mostrara em muitas oportunidades que Deus era com Eliseu. Quem sabe que Deus tem prazer em honrar os teus servos? Aqueles que honram o Senhor também honram eles. E o Senhor está à procura hoje aqui de homens como Eliseu, que sirva a Ele em espírito e em verdade, para que os de fora possam ver que você é um homem e uma mulher de Deus. Porque tem pessoas que ele consegue até se enquadrar nos princípios da igreja, e você olha para ele, para ela, nos princípios doutrinários, na forma de vestir, de conviver com os irmãos, parece impecável. Mas quando chega em outro ambiente de trabalho, um ambiente público, ou numa escola, a pessoa mostra realmente a sua verdadeira identidade. Mas Eliseu
toda a Síria reconheceu que Deus era com Eliseu. Talvez quando o rei da Síria tentou entrar e pegar Israel em uma cilada, armaram uma cilada para pegar o povo de Deus, e falou: nós temos uma estratégia de guerra, e dessa vez Israel será preso, e não tem jeito, essa tática aqui militar é uma tática infalível, eles vão cair na armadilha e vão ser presos. Mas de repente tinha um homem de Deus lá, que orava e jejuava, e tinha as ferramentas espirituais. Irmão, um obreiro sem as ferramentas de Deus, sem oração e jejum e sem as ferramentas, ele cai no laço do inimigo. Aí Eliseu chega para o rei de Israel e diz assim: olha, cuidado que a Síria está vindo aí. Ele então mandava um espia e dizia: olha, é verdade, estavam lá, nós escapamos através do homem de Deus. Isso aconteceu a primeira, a segunda, a terceira vez, e o rei da Síria ficou impressionado com isso e diz assim: tem traidor no nosso meio. Traidor não sei, mas quem sabe um desviado estava lá, porque conhecia muito bem Eliseu. Quem sabe alguém que despissadamente ia nos cultos aonde Eliseu estava. Diz que não é isso não, meu senhor, é que lá tem um homem de Deus. Lá em Israel, você não sabe, em Samaria, tem um homem de Deus que Deus revela para ele até o que o senhor pensa na sua cama de dormir. Eliseu honrando Deus e Deus honrando Eliseu. Tem pessoas que é Deus, você adorando e Deus te abençoando. É você glorificando e Deus te abençoando. É você servindo a Deus e Deus abrindo as portas. Tem pessoas aqui que é você trabalhando para Jesus, deixa eu dizer, e Deus trabalhando para você. Quem tem visto a mão de Deus te abençoando? Honra o Senhor, e Ele vai te honrar. A Síria foi impactada com o ministério de Eliseu. Porque às vezes, irmão, nós queremos pregar para os crentes. Tem irmãos que são bons para isso, e ele quer pregar e mostrar aqui para os crentes alguma coisa. Mas a Bíblia manda, lá em Timóteo, diz assim, que quando for levantar um obreiro, tem que olhar o parecer dos que estão de fora. Não é só o parecer de quem está dentro, não. Ah, mas parecer de fora não me importa. Você está por fora, meu irmão. O que a Síria tem comigo? A Síria não se converteu. A Síria não se converteu. Nós estamos aqui há 32 anos, o pastor pregando aqui nesse altar. Não converteu toda a Curitiba. Mas ele sabe que aqui tem um lugar que se prega a palavra, que tem um povo que não mistura com política, que não mistura em jogo sujo, que nesse altar tem palavra. E numa convenção como essa eles comentam. Olha, tem louvor bonito lá. Eu vi comentários no nosso chat de pessoas dizendo: eu vi o brilho naqueles irmãos que estavam lá. Quem sabia que vocês estão sendo notados? Quem sabia? Mas eu não sou pregador. Pois é, mas quando a câmera bate em você aí, você está pregando com o seu testemunho. Ou então escandalizando. Você entendeu? Eliseu foi esse homem. Chegou um ponto que tinha um capitão na Síria e o cidadão estava leproso. E uma menina foi levada escrava para a Síria, para trabalhar no lar com aquela mulher, esposa daquele capitão. E quando ela vê aquele capitão leproso, ela olha e diz assim: olha, lá na minha cidade tem o pastor, tem um profeta. Eu digo para a senhora que se ele for lá, estiver diante dele, o Senhor vai curar ele dessa lepra. Eu vou dizer para vocês que eu creio que a cura de Naamã aconteceu mais pela fé da menina do que qualquer outra coisa. Assim como o Senhor Jesus curou aquele homem que foi colocado lá pelo telhado, vendo a fé,
deles. Muitas vezes nós como pastor ficamos aqui e Deus nos usa e Deus cura e nós achamos que somos nós alguma coisa, mas às vezes é uma irmã diarista, diz assim, vamos lá, quarta-feira o pastor vai estar pregando. Eu era leprosa, eu era doente, eu era cancerosa, e Jesus me curou, e a patroa fica cheia de fé, o patrão, e quando entra aqui o Deus de Israel, é o Deus dessa igreja. Mas aí ela chega, leva Naamã é curado, volta para Síria e diz assim, olha, tem um homem de Deus lá em Samaria, o homem é homem de Deus. É esse Eliseu, que tem nome conhecido por quem está de fora. Alguém conhece o seu testemunho. Você não tem, como diz o ditado, não tem rabo preso. Você compra, paga, você honra com teus compromissos como obreiro. E o Senhor te abençoa. Esse é o primeiro ponto desse texto. O homem de Deus está lá, leva um presente para ele. Eu não sei se ele recebeu, no caso de Naamã ele rejeitou. Aqui eu não sei se ele aceitou o presente. Mas ele está lá. E ele diz assim, olha a confiança que tinha Ben-Hadad. Pergunta para esse homem. E aí ele vai chamar quem? Um capitão dele. Azael. Agora entra, irmãos. Essa parte que eu entrei aqui é uma parte introdutória, que eu achei interessante e resolvi passar para vocês. Mas aqui ele escolhe alguém da sua confiança. Ele escolhe Azael e manda esse homem com tesouro, com riquezas, 40 camelos. Ele colocou riquezas e honra na mão desse homem e pediu a esse homem que fosse até Eliseu. Cuidado, viu, irmão? Cuidado, para você não estar colocando a sua confiança em pessoas que não merecem a sua confiança. Cuidado para você não encostar a cabeça em Azael. Azael está do teu lado fingindo ser o que ele não é. Azael está comendo na mesa contigo, mas Azael está contando os dias para a vida de Ben-Hadad. É por isso que o obreiro, você vai levantar um obreiro, a maioria dos irmãos, o pastor nos contou na reunião, de um saudoso pastor nosso que insistiu para levantar alguém a obreiro. Irmão, quando você vai apontar alguém a obreiro, a presbítero, a diácono, primeiro você não promete nada para ele. Você primeiro entra em oração. Depois de oração, você comunica com o seu superior, seja ele do campo, seja ele do Brasil, seja o pastor Ademar. Conversa com o pastor, até uma conversa informal. Se tiver qualquer oposição, guarda esse nome, esquece isso. Porque às vezes você está brigando para levantar Azael. Alguém que depois quer te sufocar. O rei confiava em Azael. Diz Azael, vai lá. Ô irmão, nós obreiros aqui, em nome de Jesus, que não haja em nós o espírito de Azael. Espírito de falsidade, de hipocrisia, duas caras, dois rostos. Com o pastor é uma coisa, nas costas é outra. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Se nós estamos aqui, eu vejo que o ministério nos deu uma oportunidade. Se alguém não valoriza isso, você devia valorizar. Porque nós não estamos aqui numa empresa, nós não estamos aqui em outro lugar a não ser na casa do Senhor Jesus, liderados e obedecendo aquele que Deus colocou na frente do trabalho. Sim, senhor rei, eu vou lá. E chegando lá, ele pergunta assim, eu estou aqui porque o rei da Síria mandou esses presentes para o senhor. E ele quer saber se ele vai ser curado ou não dessa doença. Aí Eliseu diz assim, vai e diz a ele, certamente viverás. Algumas traduções dizem assim, certamente Algumas de vocês falaram assim? Não há contradição na Bíblia, não. Algumas versões vai dizer, certamente
morrerás. Alguma diz assim? Na minha diz assim, ó. E disse Eliseu, vai e dize a ele, certamente viverás. Ponto final. Porém, o Senhor me tem mostrado que certamente vai morrer. Qual a explicação que eu dou para esse texto? Que a palavra nos ensina. Eliseu está dizendo assim, ó, da doença que ele está na cama, pode dizer para ele que ele não vai morrer. Pode dizer para ele que da doença que ele está lá, ele vai sarar. Só que eu sei de uma coisa, certamente ele vai morrer. Porque Deus estava revelando para Eliseu os malignos intentos de Azael, ou Hazael. Sabia que tem pessoas assim? No Azael não parece ser uma pessoa assim, tão maravilhosa, um rapaz pronto, quando o rei pede uma coisa ele faz. Ele não parece ser um rapaz tão pronto. Cuidado com esses. É esses que nos enganam. Aquele que já dá na gente uma resposta, que já trata a gente de forma grosseira, a gente já sabe que ele está mostrando que ele é. Eu gosto mais desses que são mais sinceros. Mas aquele falso, irmão, Azael é perigoso. Azael é perigoso. Ô irmão, por favor. Você vai ser ungido a presbítero aqui hoje, a pastor. Foi alguns a diácono. Se você não vê que você já é insatisfeito, você já é revoltado, já tem uma revolta no coração, uma semente maligna aí, seja homem o bastante para desviar. Sai daqui, sai da fila. Isso aqui é para quem ama a palavra, para quem se entregou por essa obra. Se você é daquele que fica nos bastidores, falando mal, criticando, atrapalhando o crescimento da obra, ligando para um, ligando para outro, fermentando, e aqui você mostra uma carinha de anjo, mostra quem você é logo, rapaz. Azael, terrível. Aí Eliseu olha para ele assim, ó, e firmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar. Eliseu olhou para a cara dele assim, olhou para o olho dele, foi olhando para o olho. Ele envergonhou, porque quem não é homem não tem coragem de olhar no olho, não. Quem não é homem, irmão, ele é muito forte nos bastidores, no zap, fuxicando, fofocando. Mas em cima, olhar no olho, encarar a mesma realidade, não tem coragem, não. Só tem barulho. Ele abaixou a cabeça e Eliseu começou a chorar. Sabe quem é Azael? É aquele que vai fazer o homem de Deus chorar. Deixa eu falar para você aqui. Tem muitos, a causa que, eu vou falar aqui, ó, o que fez mais o ministério sofrer foi os Azaéis. Foi os homens que foram ungidos, que muitas das vezes não valorizaram a oportunidade que Deus deu. Entraram aqui muitos bêbados aqui. Entraram aqui muitas das vezes drogados. Entraram aqui sem nenhum valor. Como diz a irmã Antônia, que caía endemoniada. Era 3, 4 obreiras para segurar. Irmãos que entraram aqui oprimidos. Mas depois levanta e quer fazer a igreja sofrer, a igreja chorar. Eliseu começa a chorar. Deixa eu dizer para vocês, não engana não. Muitos que são levantados é para nos fazer chorar mesmo. Deus levanta, esse chamado de Azael é um chamado que ele veio triplo. O Senhor havia revelado a Elias que chamaria quem? A Jeú, que chamaria a Azael e que chamaria quem? Eliseu. Eram 3 obreiros que seriam chamados. Jeú cumpriu o que Deus mandou. Acabou com a família de Acabe. Acabou. Sabia que tem obreiros que é levantado para isso? No nosso meio aqui. São na nossa fileira. Ele é levantado para quando ele chegar no lugar, ele alvoroçar o campo. Para ver quem é de Deus que vai permanecer lá. E esse aqui é levantado para matar.
Esse aqui é levantado para matar. Eu não quero ser Jeú para matar, não quero ser Azael para sufocar. Eu quero ficar com o chamado de Eliseu, para ser honrado por onde passar. Quem quer ter o chamado de Eliseu na sua vida? Para pregar a palavra, levar o evangelho. Jeú pelo menos esperou. Jeú teve paciência. Ficou no seu lugar como capitão, esperou. De repente veio um profeta, colocou azeite na cabeça de Jeú. Jeú falou: não, o Senhor falou, agora eu vou fazer o que o Senhor mandou. Eu admiro Jeú, ele cumpriu o que Deus mandou. Eliseu esperou Elias passar por lá, jogar a capa sobre ele. Teve um processo. Não foi do dia para a noite que ele assumiu a posição que assumiu na escola de profeta. Eliseu caminhou com Elias. Alguém entende isso como o senhor falou? Como é que o senhor usou a expressão? Bajuladores? Talvez Eliseu seria chamado de bajulador. Colocar água na mão de... Eu não tenho isso como bajular, eu tenho isso como honrar aquele que Deus levantou. E ele teve um processo, colocando água na mão de Elias, esperou o momento, e ele ficou colado junto, enfrentando lutas e provações. Mas o Azael não. O Azael, quando teve a primeira revelação que ele seria obreiro, quando ele viu o negócio, agora você vai ser chamado obreiro, estou traduzindo aqui para vocês, ele seria rei. Mas para a nossa visão hoje, um obreiro. Que ele tinha um chamado para ser o rei, ele falou: esperar não é comigo. Ao contrário de Davi, que teve um processo, correndo, aquelas fugas de Davi eram um preparo de Deus para ele. Quem sabe você está olhando aqui para nós hoje, sabe do teu chamado, mas espera no Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está vendo a unção a diácono, a unção a presbítero, você dizendo: e a minha? Espera no Senhor, aguenta calado. Deus tem um tempo para a tua vida. Eliseu diz assim: olha, eu vejo você fazendo uma desgraça, Azael. Eu te vejo, o que vai fazer Azael? Vai fazer, verso 12. Aí Azael vai perguntar: por que chora, Eliseu? Ele vai dizer assim: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porá fogo nas fortalezas. Meu Deus do céu. O homem é incendiário. Já viu que tem gente que é assim, colocador de fogo? O obreiro tem que ser bombeiro, irmão. O obreiro tem que andar com jato de água do Espírito na mão. Esse negócio de chamar, vamos sentar para conversar, comigo é assim. Tem gente que alvoroça tudo, põe fogo em tudo. Ele queima, ele acaba com o grupo das irmãs, acaba com o grupo da música, acaba com tudo que tiver na igreja, ele acaba. Eu já sei, você é parente de Azael. Você gosta de colocar fogo em fortaleza. Azael gosta de matar os jovens à espada. Tem gente que na igreja dele não fica um promissor. Porque ele olha para um jovem que está despontando na mensagem, ele diz assim: meu Deus, está pregando mais do que eu. Se eu der uma oportunidade para ele, todo mundo vai gostar dele, eu vou perder a oportunidade. Espírito de Azael. Quem tem o Espírito de Deus tem prazer de Deus usar os jovens, de Deus levantar companheiros para pregar a palavra. Quando o companheiro está pregando, ele está glorificando também o nome do Senhor. Levanta ele, capacita ele. Matarás os jovens à espada, os seus meninos despedaçarás. Criança ele nem enxerga na igreja. Crianças ele nem enxerga na igreja. Despedaça a espada os meninos. As grávidas fenderás. Já pensou, irmão? O homem é tão mau que ele vai fender as grávidas. A mulher está com aquele barrigão para ganhar neném. Ele falou: não, no meu ministério não tem crescimento. Não nasce ninguém. Porque eu mato. Ei, Azael, obreiro, pelo amor de Deus, não vamos ser Azael, não. Vamos voltar para nosso campo com o chamado de Deus para crescimento, para
tenda ter que aumentar, como é o caso de Eliseu, que a tenda precisou aumentar porque a igreja crescia, porque havia cura, havia manifestação dos dons de Deus, havia o poder de Deus na vida de Eliseu. Eliseu era para dizer assim: pelo amor de Deus, profeta Azael era para dizer: profeta Eliseu, pelo amor de Deus, não faça isso, não fala isso de mim não, que eu estou com vergonha. Ele vai dizer que é coisa grande. Quem sou eu para fazer coisas assim, tão grandes assim? Tem gente que acha bonito. Saiu 10, é porque não prestava mesmo. Ele conta como vantagem. Cortei 5. O gostoso não é cortar 5 não, o gostoso é orar para Deus dar crescimento, consertar, mudar. É dizer: eu conversei, eu orei, botei a igreja em oração, jejum. A pessoa me procurou chorando, diz que vai mudar de vida, diz que vai abandonar o pecado, vai abandonar a velha prática, vai se render ao Senhor e vai haver crescimento. Mas ele acha bonito o negócio aí. Comigo é assim. Aí uns olham para mim e dizem assim: comigo é na espada. Você é parente de Azael. Eu mato mesmo. Pois é. Azael chega lá para o seu senhor e diz assim: ei, meu senhor, tudo bem, o senhor vai viver. É mais ou menos assim na frente: olha, eu te amo. Você é tudo para mim. Eu te amo. Eu gosto demais do senhor. Pastor Jefferson, olha, irmãos, todo mundo que me chamou com muito aquele negócio, aquele mel todo, depois aqueles que meteram a espada pelas costas. Quem já passou por isso também? No campo e te abraça, mas depois, meu irmão, é tudo conversa. O verdadeiro põe o joelho no chão para orar por você. Ora por você, nem sabe. Você nem sabe, e você está recebendo a oração daquele companheiro. É, rei, pois é, rei. Olha para cá que eu vou falar. Estou terminando já. Ah, rei, pois é. O senhor vai viver. O rei, que maravilha, que não, vindo de Eliseu. Aí ele vai lá e molha um cobertor. Molha o cobertor, enche de água, encharca o cobertor, põe bastante água para ficar mais pesado. Vem caladinho com o cobertor. Porque ele tem oportunidade de ficar sozinho com o rei. Sabia que tem pessoas no Brasil que sonham um momento, ficar um minutinho perto do pastor Demar, tirar uma foto com ele? Eu sei que ele não está atrás disso, mas tem pessoas que moram longe, ouve pelo rádio, nunca viu ele presencial. Toda convenção é assim. Nós que estamos na retaguarda aqui, que não somos, estamos aqui ajudando o pastor, tem gente que abraça a gente com carinho, sonha ter uma oportunidade de estar do lado, e alguém está usando essa oportunidade para fazer os seus maus intentos. Já pensou que coisa maligna? Pegou o lençol e entrou para dentro, aproveitando do momento só os dois, porque ele gozava de intimidade. Meu Deus. E quando o rei está lá no momento de intimidade, ele vem com o lençol e põe sobre ele e aperta a cabeça do rei Azael, e aperta a cabeça dele com o lençol. Azael começa a debater com as pernas, com os braços, e ele está segurando: morre, desgraçado. E ele está apertando. Azael vai matando ele aos pouquinhos, porque a morte por sufocamento é matando aos poucos. E ele vai apertando, e Azael vai morrendo. Azael, ou seja, Ben-Hadad, e Azael vai matando, até ele morre. E ele, sem a unção, se intitula rei da Síria. Porque a Bíblia não diz, não mostra em lugar nenhum que ele foi ungido como Jeú. Não mostra que a capa foi jogada nele como foi jogada sobre Eliseu. Não mostra isso. Ele não esperou o processo. Ele precipitou e matou. Sabia que tem pessoas, irmão, que ele usa da influência dele para nos sufocar? Você não vai resolver? Pastor Jefferson, você não vai agir? É a pior coisa de você ter uma pessoa do teu lado, um Azael, que te pressiona, que te sufoca, que não te dá paz, que te apedreja, que fica do teu lado, aproveitando a oportunidade para te sufocar. Azael está do nosso lado aí, ó.
Cuidado, viu? Sabia que tem gente que não consegue dirigir a congregação porque Azael está lá sufocando ele? Prestando atenção em tudo que ele faz, vigiando os passos para tirar a paz dele. Cuidado com Azael. Ele está do seu lado, mas ele quer te matar sufocado. Ele te sufoca, ele te pressiona, ele quer tirar o tempo de Deus, porque Azael quer que você age no tempo seu, e você age no tempo de Deus na sua vida. Azael matou o rei, sufocado, porque Azael era um homem forte, era um capitão. E é fácil você usar a sua força depois que você chega a capitão? É fácil você usar a sua força. Chega a ser um certo ponto no ministério que você é importante. Quando você chega aqui para ser ungido como um Zé Ninguém, você respeita as decisões do ministério. Você chega aqui humildemente, caminhando mansinho, você aceita tudo que o ministério fala, porque você veio de lá de fora. Aí você chegou a capitão. Aí você sufoca a liderança, porque você olha agora e diz assim: então se é assim eu estou fora, põe outro. Se for para ser assim, põe outro no meu lugar. Você é Azael, porque se você é de Deus, você não usa a sua força para sufocar a liderança. O camarada olha para o campo dele e diz assim: meu campo não tem outro para ficar no meu lugar, quero ver quem vai colocar. Eu te digo uma coisa: Deus tem pessoas selecionadas para colocar. Ninguém é insubstituível. A obra não vai sem mim. Vai. A obra vai sem você. A obra vai sem mim. A obra vai sem o pastor tal. A obra tal vai sem o pastor fulano. A obra não vai é sem Jesus. A obra não vai é sem jejum. A obra não vai é sem oração. A obra não vai é sem humilhação. Eu aprendi, irmãos, eu aprendi isso desde a minha infância. Trabalhar para Jesus, trabalhava na empresa, honrar o meu patrão, honrei ele, foi o único, né? 11 anos ali. Quando eu ia lá na minha cidade, eu ia lá visitar meu patrão, antes dele falecer. Eu ia lá ver ele, porque eu tenho um grande carinho até hoje pela família dele. Converso até hoje com a viúva, Dona Lourdes, com as meninas deles, que me acolheram. E eu orei muitas vezes e tenho orado: Senhor, me ajuda a ter paz com os irmãos que estão à nossa volta. Quem quer ser assim também ter paz, obedecer, ser humilde. Tire esse lençol da mão de sufocar. E aí diz a Bíblia que ele reinou no lugar. Cuidado, viu? Azael está querendo reinar no lugar que não é dele. O lugar era de Ben-Hadad, não era dele. Espera o seu lugar que você vai reinar no teu lugar. Davi reinou no lugar dele. Fica no lugar que é seu. Quando você chega aqui, olha, você chega numa posição no ministério, como um pastor, você sabe que foi Deus que te colocou. Azael até chega, mas com a mão cheia de sangue. Azael tem a mão manchada de sangue. Azael, toda vez que senta no trono, vai lembrar que ele matou o rei. Tem gente toda vez que sentar, que subir no altar, vai lembrar de quantos você matou. As mãos como Joabe, foi pregado aqui pelo pastor César, que vai até o final, do lado de Davi, mas no final não entra para a salvação, porque as mãos estavam cheias de sangue. Eu quero terminar o meu ministério com as mãos limpas, com a consciência em paz, que eu não tomei o lugar de ninguém, que eu não fiz de ninguém trampolim, que eu esperei o tempo de Deus na minha vida. Que Deus abençoe vocês. 3:55, nós já vamos voltar ao pastor, porque tem a separação. Fiquem em pé em nome de Jesus.